Olá! Vamos estudar nesse momento, nesta unidade, as dimensões conceituais e históricas do estudo dos problemas e políticas sociais. Vocês já ouviram falar em pobreza? Todo mundo já ouviu falar em pobreza, né? Mas não só pobreza. A pobreza, as desigualdades e a exclusão social têm sido uma preocupação para as agências multilaterais de fomento ao desenvolvimento, quais sejam, por exemplo, entre as agências que a gente conhece, a ONU, o próprio Banco Mundial, o BIRD, o BID. Não é? Estas questões têm passado dentro de uma agenda maior que vai das políticas supranacionais para as políticas nacionais até as políticas subnacionais. Né? O Banco Mundial também é outro exemplo de agências multilaterais que estão se preocupando com essa trilogia: pobreza, desigualdade e exclusão social. Mas com qual intencionalidade, se perguntaria, já que nós vivemos hoje dentro de uma dimensão neoliberal? Veja, percebeu-se, de maneira geral, que o problema da pobreza não é só a pobreza em si, mas o seu deslocamento para o que se chama também de desigualdade e, consequentemente, a exclusão dos direitos sociais constituídos. E a desigualdade como mecanismo de reprodução da pobreza e da exclusão. Logo, pobreza, desigualdade e exclusão não são coisas que se auto-excluem, o que uma diz que resolvendo uma se resolve o problema da outra. Não é bem assim. E o caminho mais próximo para resolver é o problema da pobreza, da exclusão, da desigualdade, ou lacunas de maneira geral, né, seriam as políticas de distribuição de renda. Qual a principal distinção, quando a gente for pensar, entre pobreza e desigualdade? A pobreza caracteriza-se como privação dos meios mínimos adequados à subsistência. A desigualdade caracteriza-se como distinção na posse ou não da propriedade. Essa propriedade, portanto, é de cunho material. Enquanto a pobreza afeta indivíduos ou grupos, a desigualdade afeta toda uma população. Né? Você pode ter uma população que tenha um poder aquisitivo razoável, mas com alto nível de desigualdade. Em países monetarizados, como por exemplo o Brasil, pobre é aquele que tem insuficiência de renda. Né? Então não tem dinheiro, não tem posses, né? Então é pobre. A pobreza ela pode ser classificada em dois grandes grupos: a pobreza absoluta e a pobreza relativa. Assim, pobres são aqueles que ganham abaixo do valor considerado mínimo para a satisfação de necessidades essenciais. Entretanto, quando os indivíduos ganham abaixo do valor da renda considerada mínima de um pobre, ele é chamado não mais de pobre, mas de indigente. Cruel, né? Não é mesmo? Cruel. O valor da renda considerada mínima tem a ver com a aquisição da cesta básica, portanto, da dimensão alimentar que pode variar de uma para outra região, de um para outro país. Além do que outras variáveis econômicas e sociais também não deveriam ser excluídas. Logo, o termo de pobreza relativa é um dos termos que têm sido preferidos no estudo dos problemas contemporâneos, ao invés de pobreza absoluta, já que o critério da pobreza absoluta é só o critério da aquisição da base alimentar. De repente, a base alimentar, a cesta básica, não é o problema para algumas pessoas de algumas regiões, porque eles plantam para poder comer o fruto de suas mãos. Logo, é variável a afirmação da pobreza absoluta, né? A terminologia. Daí surge o conceito da pobreza relativa. A pobreza relativa expressa quanto determinados grupos sociais estão distantes do padrão de vida médio de uma dada sociedade, que não se afere somente pelo quesito da alimentação. Entretanto, a renda não expressa a qualidade de vida de uma sociedade. Existem muitas necessidades a serem atendidas.
necessidades culturais, intelectuais, educacionais, de saúde, dentre outras. Em 1996, portanto, no período em que o neoliberalismo está crescendo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pensando na questão da privação das necessidades básicas a partir do critério de renda, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, bem conhecido como IDH. Esse índice é composto por indicadores de renda e da taxa de alfabetização e também da expectativa de vida ao nascer dos indivíduos em diferentes países. Se considerarmos os dois últimos, alfabetização e expectativa de vida, mede-se o nível de educação e saúde da população articulados à renda, o que permite classificar as populações conforme o seu nível de bem-estar. Aí, o Índice de Desenvolvimento Humano leva em consideração essas três variáveis importantes, Então, alfabetização e expectativa de vida da população articulados ao critério de renda. O aprisionamento das populações em seu estado de pobreza deve-se às desigualdades sociais. Existem algumas teses de que, se forem aumentadas as taxas de crescimento econômico em torno de algo de entre 4% e 5% ao ano de um país, por algum tempo as desigualdades poderiam ser diminuídas. Mas não é necessariamente uma garantia, visto que o crescimento pode oscilar. E mesmo assim, mesmo que o crescimento econômico ainda trabalhasse nesse tipo de perspectiva de crescimento, as desigualdades por conta dos interesses dentro de um país, por conta das bases ideológicas, elas ainda permaneceriam, os conflitos continuariam também. Então, logo, poderia se diminuir, mas não desaparecer as desigualdades sociais. As políticas de distribuição de renda poderiam amenizar o teor das desigualdades, mas, considerado o caso das regiões e com uma boa fiscalização para que as mesmas não se tornem injustas com toda a população. Quem deve receber os benefícios, por exemplo, é uma das questões importantes, porque mesmo com as políticas de distribuição de rendas, uma política social, isso pode estar acontecendo. Muita gente que não deveria estar recebendo benefícios acabam recebendo, E os critérios? Quais critérios? Quais critérios que seriam importantes para que uma pessoa recebesse ou não, baseado no critério de renda? É o benefício. Estar incluído ou excluído na condição de cidadão tem a ver com o sentido de pertinência. Portanto, eu estou incluído quando eu me sinto pertinente e quando realmente isso se dá através da legislação. Portanto, tem a ver com as identidades sociais dos sujeitos. Mas quando nos referimos às dinâmicas sociais, estamos falando das barreiras impostas aos indivíduos que não têm acesso aos benefícios sociais e do próprio mercado, e que muitas vezes são colocados fora da lógica Estado, mercado e sociedade. Ganha sentido o oposto da exclusão social, o termo consagrado por Thomas Marshall, é o termo cidadania. Para Marshall, cidadão é aquele que tem deveres e goza de direitos elaborados e definidos pelo Estado, e que pode desfrutar de um padrão de vida comum. A cidadania implica para Marshall o sentimento de pertencimento e a lealdade a uma civilização. Sim, pelos deveres, mas também pelos direitos, que ele organizava os direitos em três grandes eixos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis consistem na liberdade individual, como de expressão, de circulação, o ser cidadão, e ter a garantia do seu ir e vir. Os direitos políticos, que fazem referência ao ato de escolher os seus representantes, o ato de votar, ser votado, ok? Isso é o direito político. E, finalmente, os direitos sociais, que dizem respeito a um conjunto de garantias legais que assegurem bem-estar econômico, segurança contra riscos sociais e acesso aos bens e serviços essenciais à sobrevivência. Eu quero deixar bem claro que a ideia e o cunho
da dimensão de cidadania para Marshall é ao olhar a sociedade inglesa. Portanto, não necessariamente a linearidade dos direitos que ele esboça se aplicam a todas as sociedades e são alcançadas plenamente em todos os momentos. Mas é um ponto de partida, por outro lado, para a gente poder pensar que a cidadania é constituída realmente desses direitos e ampliam-se em outros direitos, direitos que são inclusive privados, que deveriam ser mais trabalhados pelas legislações e pelos legisladores enquanto busca, enquanto possibilidade de distribuição de renda também. Apesar dessa organização didática de Marshall, sabe-se que a concessão dos direitos e sua luta não se dão e não se deram de forma linear. Cada sociedade tem uma marca. Às vezes, aplicar um conceito ou uma dimensão cunhada num país não necessariamente se aplica a outras realidades. Existe uma cisão, quando a gente pensa nisso, de interesses sobre vários aspectos, como vamos verificar mais adiante. E cada país vai ter uma direção distinta. No caso brasileiro, os direitos sociais começaram a existir em plena ditadura militar, na ausência dos direitos políticos. Não é? Então a linearidade em si do que Marshall chama de cidadania, para ser cidadão, esses três conjuntos de direitos deveriam aparecer. Então, na realidade brasileira, isso inexistiu. Portanto, o que é classificado num país pode ter uma existência distinta no outro país, por conta dos condicionantes sociopolíticos e econômicos. Na história, tem a ver com o grau ou padrão de proteção social promovida pelo Estado. E aí, a gente vai verificar que muitos países não avançaram ou não avançam nesse sentido. Vamos avançar um pouco mais?